Nós estamos hoje aqui para tratar de um assunto onde o Joinville foi relacionado, nesses últimos 2 dias, relacionado aos jogadores supostamente irregulares do Hercílio Luz Futebol Clube. Nós recebemos uma notificação, de uma infração na segunda-feira à noite, de maneira informal, desses atletas. E no dia seguinte, na terça-feira, ontem, para ser mais preciso, nós tivemos a informação que o procurador Mário Bertoncini já tinha essa notificação de infração às suas mãos. Então, com isso, eu quero deixar claro também que não foi o Joinville Esporte Clube que levou essa denúncia, mas o Joinville, a partir daí, passou a ser o interessado no assunto, por motivos óbvios. E nós chegamos à conclusão, depois da análise dos nossos profissionais da área, que de fato há irregularidades nos atletas citados, que não estavam com seus registros ativos no BID, na CBF, depois da transformação do Hercílio Luz Futebol Clube em associação para a SAF. Então, portanto, a partir daí se criou uma possibilidade de punição, dentro do que o regulamento, o artigo 22 do Campeonato Catarinense estipula, do campeonato de competição, onde atletas que não estão no BID, é tão óbvio isso, para quem está no futebol, eles não estão aptos a entrar em campo. E aí, no final da manhã de hoje, o Joinville Esporte Clube tornou pública a sua manifestação, e cobrando que esse caso, que essa notificação de infração, seja levada em consideração, seja levado como uma denúncia para que seja julgado. Nossa ideia é que isso seja julgado, porque entendemos a infração que ali existe. Eu ouvi muito entre ontem e hoje, mas vai manchar o campeonato. O campeonato já está manchado. Manchar o campeonato é não fazer o que tem que ser feito. A punição dentro do regulamento estabelecido. Eu quero lembrar aos senhores que o Joinville Esporte Clube já perdeu um campeonato catarinense na Justiça Desportiva. Por um caso, talvez mais irrelevante até, de um jogador que não estava registrado, que era da base profissional, nem entrou em campo e nós perdemos. E ninguém na oportunidade teve pena do Joinville. E eu não quero que tenha pena, não tem que ter pena. Existe um regulamento de todos os clubes assinam quando começa o campeonato, e ele atinge o campo e fora de campo. E o resultado final tem que respeitar essas duas áreas. Então, a partir de agora, eu quero dizer aos senhores que o Joinville vai até o fim nesse caso, para que ele seja levado a julgamento, para que seja feita justiça, porque hoje é com o Joinville, mas amanhã pode ser com qualquer agremiação. Não estar no BID, por qualquer motivo que seja, se foi culpa da instituição, se foi da federação, da Confederação Brasileira de Futebol, é muito claro o artigo 22. Não está no BID, não está apto para jogar. É esse o tema de discussão e que nós vamos levar adiante. Nós continuamos aguardando que o Procurador-Geral do TJD, senhor Mário Bertoncini, receba todas as documentações necessárias para que ele leve essa denúncia aí sim adiante, e isso se tenha um julgamento necessário dentro do pleno para que tome a melhor decisão possível para o campeonato catarinense. A partir do momento que se constata uma situação como essa, é dever de todos os clubes, e eu acho, e eu tenho certeza que não só do Joinville e do Camboriú, que são diretamente interessados, mas de todos os clubes envolvidos, apurar o que aconteceu, se certificar de que houve efetivamente uma infração, e constatando essa infração, tomar medidas para que o infrator seja responsabilizado. Hoje, na pessoa do Dr. Mário César Bertoncini, que é um jurista experiente na área esportiva, já com alguns mandatos como Procurador-Geral do TJD, em outras instituições, ele está analisando o caso, pediu informações para a federação, consequentemente pediu a CBF também por impulso dele, mas eu entendo que a Procuradoria tem elementos suficientes para constatar o que a gente constatou. Que, independente de qual a situação de registro do atleta, nós estamos discutindo aqui o registro, o contrato, se esse jogador tinha vínculo de trabalho, se tinha carteira assinada. O que nós estamos discutindo aqui é condição de jogo, que é uma situação posterior. Há uma peculiaridade aí que é a questão da SAF, do Hercílio. O Hercílio se transformou em SAF em fevereiro, o que para nós é irrelevante.
Existe uma normativa nova da CBF que regula essa questão da migração para a SAF. Frisa-se que, independente da modalidade, ou seja, se é SAF, se é associação, o que for, os atletas somente terão condição de jogo pelo clube sob a forma de SAF após a conclusão dos procedimentos junto à CBF e desde que igualmente cumpridos os demais requisitos do regulamento geral e do regulamento específico correspondente, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do clube a verificação da regularidade da condição de jogo dos seus atletas. Para mim, só esse parágrafo é suficiente para a gente entender que há infração. Se na véspera do primeiro, dos 7 jogos que estão envolvidos, o Hercílio tivesse constatado que tinha um erro no sistema, ou que, enfim, alguém mexeu, o jogador não está ativo, não põe para jogar e resolve isso na segunda-feira. Acabou. Acabou o problema. Não teria infração do Hercílio e o campeonato teria prosseguido normalmente. Mas não, eles jogaram 7 partidas com situações diversas, esses jogadores, deixaram dessa forma e ontem foi tudo modificado, foi tudo regularizado. Ou seja, a questão da condição de jogo naquele momento, no momento de cada partida, foi violada, porque um dos requisitos do regulamento é ter o nome do jogador publicado junto ao clube no BID. O regulamento é claro, dizendo que a condição de jogo de atleta quem controla é o clube, como terceirizar essa responsabilidade? Então, tudo isso está na mão de um procurador e nós entendemos que ele, com a competência e experiência, vai levar julgamento. Então, assim, quais as consequências? Após a denúncia, o Hercílio pode perder uma quantidade grande de pontos, que na nossa conta seriam 34 pontos ou algo próximo a isso. Aí tem a gente pode discutir se porque tem 4 jogadores numa situação, outro em uma outra diferente. Então pode ser um pouco a mais ou a menos, que para nós, se o Hercílio perdesse 3 pontos ou 10, a infração existe e tem que ser levado a julgamento. E eu não vou mencionar os clubes, mas outros clubes nos procuraram, manifestando interesse em nos acompanhar, em assinar qualquer documento junto. É claro que eu não vou citar aqui, porque daqui a pouco eles, não é algo formal, mas não é só o Joinville que está nessa briga, vamos colocar assim. Mas agora, Gabriel, a gente vai buscar ajuda e auxílio em quem puder nos ajudar, né? Nesse tema, seja esse termo que você está usando, o sistema, enfim, os poderes que existem em torno de uma decisão que pode ser tomada e que não seja a justa, né? Então nós vamos buscar a justiça a todo instante. Fato é, nós temos o que aconteceu antes, né? Nós temos os elementos de prova do como estavam os registros dos atletas e da alteração que houve agora, isso é indiscutível. Então, as cartas estão na mesa e a gente espera que as instituições cumpram seus papéis.